Boa tarde. Vamos dar seguimento ao 5º Meeting HTM Eletrônica, Tecnologia de Resultado. A nossa próxima palestra é intitulada Novo Conceito em Avaliação e Tratamento para a Eliminação das Olheiras e Bolsas. Estratégia No Sugar e No Stress, resgatando a funcionalidade da pele. A nossa palestrante, que dispensaria apresentação, mas cumprindo protocolo, ela é cosmetóloga e empreendedora no segmento de estética, através do LB Grupo, Belle Bonelli Clínica de Estética, Belle Bonelli Cursos Eventos e Bibele Cosmética Avançada. Seja muito bem-vinda, professora Ludmila Bonelli. Estou gostando de ver essa minha amiga aqui fazendo a apresentação, viu? Vou ter que te contratar também, tá muito chique. Bem, gente, boa tarde para todo mundo. Obrigada pela presença. Eu sei que hoje é aquele dia que a gente já está doido para ir embora para casa, né? Ai, sair correndo, ainda tem que assistir mais palestra. Mas, de qualquer maneira, acho que o que a gente vai falar vai valer a pena, vai ser bom, vamos mudar um pouquinho alguns conceitos, né? Então, eu queria muito primeiro agradecer a família HTM, que tem sempre me acolhido aí de uma forma extremamente carinhosa, de uma forma, quer dizer, me colocando aqui no palco sempre, né, Alexandre? Obrigado pelo convite, pelo carinho. Eu realmente já me sinto em casa e eu fico tentando trazer alguma coisa que eu ainda não falei. Mas são tantos anos, é tão difícil alguma coisa que eu ainda não falei, né? Então, eu trouxe olheira, que eu acho que olheira... Eu falo assim, olheira é uma coisa que muita gente não sabe tratar, mas quando a gente fala de mancha, todo mundo quer falar de mancha, mas de olheira ninguém quer falar muito, né? Mas ninguém consegue tratar ou resolver. Então, eu trouxe uma experiência para vocês. O que eu vou falar realmente muda um pouco o jeito de pensar, mas eu tenho certeza que se pelo menos 50% da turma conseguir fazer o que eu vou tentar passar para vocês, eu tenho certeza que vocês vão ficar muito felizes com os resultados. Então, eu tenho repetido muito uma coisa que eu sempre falo, né? A estética, ela é muito linda quando a gente consegue resolver aquela disfunção da pele. A partir da hora que você não consegue resolver de jeito nenhum, ela passa a ser um pesadelo, né? Então, é esse pesadelo da olheira que eu quero ver se hoje eu passo para vocês de uma forma diferente o que é que nós temos que começar a fazer que a gente nunca fez. E o fato de eu estar trazendo também esse processo da olheiras, ou o procedimento que nós vamos fazer, seria no sentido da gente conseguir dizer para o nosso cliente que a olheira vai acabar. Porque eu parto do princípio, se a gente está na estética, se a gente está trabalhando com beleza, com pele, com disfunções da pele, e tudo que vem na estética, a gente sempre tem que falar que não acaba, só melhora aspecto, não acaba, só melhora aspecto, isso começa a diminuir o prazer de trabalhar e de tratar. Ou a gente resolve um caso, ou a gente tem que mudar de profissão, né? Até fazer unha é difícil, né, gente? Até acertar, né? Estou eu aqui hoje com o pé, com um bife de um tamanho, custando andar aqui, está puxada a coisa. Por quê? A pessoa tem que ter técnica até para isso. Então, a gente não vai escolher aquela pessoa que trata melhor, que faz melhor. Então, é isso que a gente tem que fazer. Então, o mundo da beleza ele tem que acabar sendo o mundo da recuperação das disfunções da pele. Ele tem que ser um mundo um pouquinho mais real, de menos sonho, menos lúdico, né? A estética quer cor, quer cheiro. Eu, na minha estética, eu quero resultado, porque cor e cheiro não resolvem. Então, é isso que eu venho falar aqui hoje. Eu quero colocar para vocês que a olheira que a gente vai aprender e falar hoje, ela vai ter resolução. Mas nós vamos ter que tirar tudo que a gente já viu e deixar um pouquinho de lado. Porque se tudo que a gente já viu fala que a olheira não acaba, então, esse mundo não é o mundo que a gente vai falar nessa sala hoje. Hoje a gente vai sair desse mundo e vai buscar um mundo que eu posso garantir para o meu cliente.
Só que, para a gente poder falar sobre isso, eu tenho que resgatar um pouquinho tudo que tem na literatura. Exatamente porque é dela que a gente vem, é dela que a gente tem os artigos, as publicações. E tudo que tem na literatura mostra que realmente a olheira ela não vai acabar. Mas a gente tem que saber avaliar, a gente tem que saber se aquilo realmente é uma olheira, se a gente tem uma flacidez, se a gente tem um edema. Então, vou bater nessa tecla aqui durante o tempo que a gente vai ter aqui hoje, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre literatura. E eu trouxe um nome aqui comprido, lindo, chique, né? Que é o nome que é dado por uma das pessoas que mais faz produção científica. Está até bem antigo isso aqui, mas a gente vai achar esse autor aqui, muitas vezes falando dessa hipercromia cutânea idiopática da região orbital. Isso é olheira, né? Isso é escurecimento. Mas, de qualquer maneira, ela coloca também como se a gente tivesse a hipercromia, quer dizer, a mancha, o escurecimento, mas, ao mesmo tempo, sempre ligado àquilo que chama-se de idiopático. Esse termo é um termo muito enjoado, porque o idiopático sempre dá uma folga para a gente. Se é idiopático, se não tem causa, não tem como tratar. E a gente fica folgada nesse termo e a gente não busca resolver. Então, a gente tem que ter muito cuidado com esse termo idiopático. Então, a estria idiopática não tem uma causa. Então, não tem como tratar direito. Olheira, idiopático, não tem uma causa. Então, não tem como tratar. Se a gente continuar nesse mundo dos processos da pele que são idiopáticos, vários a gente vai continuar sem tratar. E aí eu acho que começa a ficar sem graça, né, gente? Começa a ficar muito sem graça. Porque quando eu comecei a mexer, por exemplo, isso vai ter muito tempo, talvez mais de 10 ou nem sei, 12 anos. Logo quando aconteceu que a gente fazia carboxiterapia para olheira, o que a gente chegou à conclusão? Que nunca adiantou nada. Então, mais uma coisa que chegou no mercado e a gente faz para poder melhorar, mas olha, cliente, vai piorar de novo. E aí você fica sem graça, você não quer nem trabalhar com aquele procedimento mais. E sempre o procedimento que é culpado, né? Nunca é a gente que não soube avaliar, ou nunca é a gente que também não sabe muito da fisiologia profunda. E aí a gente não consegue melhorar aquele problema. Então, eu queria lembrar um pouquinho aqui da nossa região orbital. Tem muita coisa que envolve a região orbital. Primeiro, a gente tem glândula sebácea, a gente tem uma pele na região orbital, que é uma pele, gente, com menos camada córnea. Então, a nossa pele na região da área dos olhos tem menos camada córnea, por exemplo, do que a minha pele no queixo, né? Pode ver que o nosso queixo é mais grosso, a nossa bochecha é mais grossa e a nossa pálpebra é mais fininha. Exatamente porque nós temos uma pele com uma camada córnea muito menor. Então, a gente tem uma pele com menos impedância. Por isso, a gente também tem algumas alterações nessa região que são diferentes de outras alterações de outras regiões da pele no nosso corpo. Nós temos também presença de melanócitos, que ficam mais sem impedância, então ficam mais expostos. Nós temos também aqui excesso de vascularização mais visível. Temos um tecido adiposo bem embaixo aqui da região orbital. E temos alguns músculos que fazem os movimentos da nossa área dos olhos. É muita coisa que a gente tem ali para a gente poder pensar. Ao mesmo tempo, nós temos o que a gente chama tudo dentro da literatura ainda, tá, gente? Tudo aquilo que a gente aprendeu quando a gente estudou no livro, no artigo. Nós temos aqui, por exemplo, o que a gente poderia falar de hipercromia primária, que não tem a ver com nenhum tipo de doença associada. E a hipercromia secundária, que tem a ver com um monte de doenças associadas. Até quando eu fiz essa lista aqui para vocês, ela é enorme, né? Mas vamos chamar a atenção de alguma coisa. Aquela hiperpigmentação primária não está associada a nenhum tipo de patologia. Ela vai estar associada com escurecimento por causa da melanose. Isso tudo vem da literatura. Exposição excessiva ao sol, hiperpigmentação. Eu não sei se vocês sabem, né? Tem gente que coça muito o olho. Muito, muito, muito olho. E coçar o olho é ação mecânica agredindo a pele. Mas eu também não sei se vocês sabem que a gente não pode coçar o olho de jeito nenhum. Não é por causa de uma olheira, né?
O nosso olho não foi feito para ser coçado. O nosso olho, se a gente coçar muito, a gente pode até ter um descolamento de retina. Não sei se vocês sabem disso. Eu já tive um por excesso de coçar. Eu adoro coçar o meu olho, adoro coçar os olhos, eu adoro. Nunca mais eu pude ter essa sensação de prazer, porque simplesmente isso é muito perigoso. Até a gente ter um descolamento de retina, a gente não sabe muita coisa, né? Então, a gente acaba não podendo coçar. Então, isso aí nós vamos tirar da nossa vida, mas é uma coisa importante para avaliar do cliente também. Porque muita gente faz isso, né? Mexe o dia todo. Esse coçar os olhos vai fazer uma ação de agressão e, ao mesmo tempo, se isso for um hábito diário, futuramente nós vamos ter uma flacidez de pele por isso. Exatamente pelo excesso dessa ação mecânica. Mas, enfim, aqui a gente vai ter essas alterações primárias, que a gente falou, essas causas. Nós vamos ter essas causas relacionadas com essa sombra, né, de edema, essa frouxidão da pele. Nós vamos ter também causas que a gente vai chamar de primárias relacionadas com as rinites alérgicas. E vamos ter causas secundárias relacionadas com doenças mais sérias. Mas aí vai estar relacionado com nutrição da pele. E aqui a gente continua, de qualquer maneira, na literatura ainda. E vamos ter alguns cuidados terapêuticos que vêm aí desde que a gente fala de olheira, né? Que é usar a vitamina K, usar o ácido retinóico, né? Usar os ácidos para clarear, né? Ácido glicólico, a própria hidroquinona. Nós vamos ter também as técnicas cirúrgicas para retirada da pele, daquele excesso de pele. Às vezes as pessoas andam retirando o excesso de pele, até às vezes antes de terem tratado da pele. A pessoa vai para a cirurgia, nem cuidou da pele, mas já fez a cirurgia. Então, até esse cuidado a gente tem que ter. Mas isso são as indicações, as orientações daquele mundo da cultura estética. As pessoas não têm tempo para esperar, elas querem tudo para ontem, e às vezes acabam realmente até chegando na própria cirurgia e fazendo a cirurgia sem precisar ter feito. Mas o mais importante é começar a entender, gente, que se a gente tem olheira de verdade. Porque quando eu estou numa sala de aula, tem 20 pessoas ali, eu vou falar de olheira, 19 me falam que tem olheira. Está igual celulite, né? Se eu perguntar aqui quem tem celulite, todo mundo vai levantar a mão. Se eu perguntar aqui quem tem olheira, eu acho que 80% da turma vai falar com a gente que tem, não é assim? Estou dentro de uma sala de aula. Gente, quem tem olheira? 19 levanta a mão. Poxa, é lógico que não tem 19 pessoas com olheira numa sala de 20 pessoas. Porque as pessoas confundem o que é realmente e o que não é uma olheira. Então, continuando ainda naquela avaliação da própria literatura, não sei se está dando para ver direito essa foto, acho que ela ficou ruim. Eu queria perguntar para você se aí tem uma olheira. Não sei se está dando para ver. Porque o que a gente tem aí não é uma olheira. O que a gente tem aí é tudo menos uma olheira. Então, nós vamos ter que começar a entender. Tem edema? É bolsa com excesso de gordura? É flacidez de pele? É realmente uma inflamação? É realmente uma mancha? Então, essa cliente me procurou por uma olheira. E não foi um tratamento de olheira que eu fiz nela, porque ela não tem olheira. Ela tem tudo menos olheira. Então, continuando na literatura aqui, nós vamos ter alguns escurecimentos na região da área dos olhos relacionados com vascularização. Aqueles vasinhos mais superficiais, que aparecem mais, ficam mais escurinhos, verdinhos, dão uma sensação de escurecimento, mas, às vezes, eles não têm nada a ver com olheira. Nós temos também aqui alterações que realmente acontecem por distúrbios hormonais. Os hipertiroidismos, não é isso? Os hipertiroidismos que colocam nessa região orbital extremamente para frente, parece que fica aquele olho para fora da cavidade. Isso vai dar uma sensação de olheira. Mas isso aqui a gente vai ter que saber se é patológico. Mas esse caso é até difícil de chegar no nosso consultório. Mas é bom lembrar que isso aqui existe, né? Nós vamos ter na avaliação clínica também, através da própria literatura, mas isso aqui já começa a me encantar mais. O afrouxamento do tecido, né?
a pele mais pigmentada, o estresse que leva à congestão, o envelhecimento da pele, a flacidez de pele. E a gente tem também uma coisa que eu já vi que muito pouca gente observa, que é a respiração, pessoas que dormem de boca aberta. Não sei se vocês sabem, meninas e meninos, que a nossa respiração, o nosso diafragma está ligado ao nosso sistema linfático. Quando a gente respira pela boca, a nossa respiração, ela fica deficiente no sentido do nosso diafragma. Você não usa ele quando você respira pela boca, você tem que respirar pelo nariz. E essa falta de circulação linfática, porque uma das nossas bombas linfáticas, que é o diafragma, está sendo mal usado pela respiração oral, né, pela boca, faz com que a gente tenha congestões, exatamente porque o nosso sistema linfático ficou deficiente. Porque uma das bombas linfáticas mais importantes que a gente tem é o nosso diafragma. Então, tem muita gente que respira de boca aberta. E eu duvido muito, como na avaliação de olheira, alguém pergunta assim, de noite, para a pessoa, você ronca? Ou você dorme de boca aberta? É importantíssimo saber disso numa avaliação, porque o dormir de boca aberta vai alterar o sistema linfático, aí, sistemicamente falando, mas que pode alterar a nossa região facial. E aí a gente tem um pouquinho mais de edema, exatamente porque a gente não tem uma respiração fisiológica correta. Então, isso costuma acontecer, tá? E aí eu coloquei um monte de fotos aqui, porque daqui a pouquinho eu entro no que eu mais quero falar sobre olheira, que é o meu conceito, um conceito novo de avaliar e de tratar. Por exemplo, vão chegar pessoas com esse olhinho aqui, relatando olheira. Será que aí tem uma olheira? Será que aí tem um edema escurecendo a região e não é uma olheira? Do mesmo jeito que chegam pessoas que às vezes não têm conhecimento e que procuram a gente porque falam que tem uma olheira porque o olhinho está assim. Que também não é uma olheira, né? Então, a gente tem aqui 2 casos para a gente poder tentar avaliar. Eu peguei isso aqui porque é primeiro que as 2 pessoas se parecem completamente uma com a outra. Olha a diferença desse olho para esse. E todas essas 2 pessoas aqui irão nos procurar porque acham que têm olheiras. E agora, no mundo da beleza, da estética, está sendo muito usado o preenchimento de ácido hialurônico. Vocês já viram isso? Na região da área dos olhos? Eu tenho recebido muito procedimento de preenchimento na área dos olhos com ácido hialurônico, muito procedimento, que o olho está ficando desse tamanho depois do preenchimento, porque às vezes a pessoa tem um olhinho mais fundo, e aí o profissional quer preencher com ácido hialurônico isso aqui, não era para preencher. Então, fica pior do que antes. Está acontecendo demais, é como se isso estivesse na moda. Não sei se vocês têm recebido esse cliente, eu recebo bastante. Mas eu recebo esse cliente porque esse cliente quer que eu conserte alguma coisa que não ficou boa, que é esse preenchimento com ácido hialurônico. O ácido hialurônico não é reabsorvido, fica ali parado um tempo, não estava cabendo naquela região, começa a dar edema e a coisa piora em vez de melhorar. Isso acontece muito. E aí, todas essas fotos aqui, chamaríamos todas essas fotos de pessoas com olheiras. Mas o que eu tenho aqui também? Provavelmente aqui eu tenho uma olheira de verdade, provavelmente aqui eu tenho um edema que está escurecido e parecendo que é olheira, provavelmente aqui eu tenho só uma flacidez de pele. Nesses 2 olhos aqui, pode ser que sim, edema, um edema escurecendo. Aqui eu já tenho aqui uma pele completamente glicada, olha a cor dessa pele. Completamente alterada pela glicação, olha o escurecimento da área dos olhos. Então, nós estamos vendo vários olhos, tudo isso eu peguei na internet, que a gente não vai saber, ou melhor, a gente até vai ter que obrigação de saber, mas o nosso cliente vai chegar para a gente com... todas essas aí vão chegar falando que querem melhorar a olheira. Então, aqui agora, gente, nós vamos começar a trazer o que a gente ouviu esses anos todos, da literatura, o que a gente aprendeu, o que a gente conheceu. Nós vamos começar a trazer agora para o nosso dia a dia, para o nosso consultório, o que fazer, como fazer e como avaliar. Então, eu vou começar a pedir para vocês lembrarem sempre que essa região da área dos olhos, ela é uma estrutura. A nossa pele tem 2 camadas. As nossas camadas da pele são derme e epiderme.
A nossa camada córnea é uma continuação da epiderme, não é uma camada isolada, e que na nossa pálpebra, a nossa camada córnea é muito pequenininha. Então, a nossa pele fica mais exposta. Então vamos entender assim, a minha palma da mão está lotada de camada córnea. A minha pálpebra não está. Então, qual pele fica mais exposta? Da minha pálpebra, muito mais do que a palma da minha mão. Qual pele? A gente não vai ter ruga na mão, mancha, não vai ter nada na mão. Nossa mão vai ser quase a mesma mão até morrer, porque a gente tem a camada córnea protegendo. Aqui não. Aqui a gente vai ficar com flacidez, com ruga, com mancha. Exatamente porque a minha pele não tem a impedância que a camada córnea produz. Então, o que acontece? Se na minha região da pálpebra eu não tenho a camada córnea, o que acaba acontecendo com a estrutura de dentro? Tem que trabalhar muito mais para se proteger, muito mais para ficar estável. Então, eu fiz um desenho aqui meio esquisito, mas só para a gente entender o seguinte, o que está de preto aqui é como se eu tivesse tirado a camada córnea. Ó, tinha a camada córnea protegendo a minha epiderme e a minha derme, e agora não tem. Então, é como se aqui eu tivesse a minha região da pálpebra, sem quase nada de camada córnea. Então, a minha epiderme trabalha mais e a minha derme também trabalha mais. E o que é trabalhar mais, gente? É trabalhar mais para se proteger dessa luz, do calor, para se proteger dos raios de sol, que são os vilões da nossa pele. Muitas pessoas nesse país não passam protetor na área dos olhos. Eu não sei se vocês têm esse cliente que pergunta, doutora, mas eu não sabia que era para passar na área dos olhos. Isso tem toda hora, gente. Nossa, doutora, a senhora é a primeira vez que me fala que eu tinha que passar protetor na área dos olhos. Elas passam no rosto e não passam na área dos olhos. Acham que escorre, ou acham que não tem que passar. Então, a gente tem uma pele aqui que realmente trabalha muito mais do que aqui, durante toda a minha vida, e trabalha muito mais do que o meu queixo, e do que a minha mão, e do que a minha barriga. Então, é uma pele que realmente trabalha com muito mais, vamos dizer, intensidade para ficar estável. Por que eu chamo, então, de foco no colágeno? Por que eu quero aqui que tenha o foco no colágeno? Porque quem vai sustentar essa minha região e realmente vai deixar essa minha região estável é a minha pele de dentro para fora. Porque de fora para dentro, nós já temos pouca camada córnea. Então, se eu não focar na minha pele de dentro para fora, eu vou perder a estabilidade dessa pele. Então, quando eu chamo de foco no colágeno, porque nós vamos fazer isso agora até o final da minha fala. A gente vai ter que entender, gente, que se o meu colágeno não estiver íntegro, a minha olheira realmente nunca vai acabar. Porque vai ser ele que vai manter todas as minhas estruturas nos seus devidos locais. Então, se eu tiro camada córnea, quem que já começou a trabalhar mais? Epiderme e derme. E aí, se eu estou completamente sem a minha camada córnea, olha onde estão os meus melanócitos, nessas bolinhas pretinhas. O que eles vão fazer se eu estou sem a minha proteção? Vão trabalhar muito mais. Então, os melanócitos da minha região, da minha pálpebra, trabalham muito mais do que os melanócitos do meu queixo, porque eles têm menos proteção. Então, é lógico que a tendência dessa região é uma tendência a ficar mais escurecida, porque eles trabalham muito mais do que qualquer outra região. Então, o que eu preciso de manter para sustentar os meus melanócitos no lugar? A parte de baixo, aonde eles estão apoiados. E eles estão apoiados aonde? No colágeno. Meu desenho não ficou muito bonitinho, não, mas eu tentei fazer uma coisa assim para a gente poder entender em preto, para chamar a atenção. Se eu tirar completamente o meu colágeno daqui de baixo, se o meu colágeno aqui de baixo dos meus melanócitos for instável, for fragmentado, for deformado, vamos supor que realmente eu cocei a minha área dos olhos toda a minha vida. Eu fui deformando, como se fosse uma massagem. Fui deformando o meu colágeno. E aí, o que acontece com os meus melanócitos? Eles perdem o apoio. Então, presta bem atenção, gente, num problema de olheiras. A parte de fora já não existe, não está protegendo. Camada córnea não
quase não tem. Melanócito trabalhando muito. O meu colágeno abaixo da epiderme, desestruturado, que seja glicado, que seja extremamente alterado, fragmentado, deformado, despencado. Então, o meu melanócito perde esse apoio bonitinho aqui, porque aqui está bonitinho, né? Então, o meu melanócito fica muito mais hiperreativo. Então, essa hiperreatividade faz a região ficar mais escurecida, podendo até mesmo manchar. E quando a gente chega, porque a gente escuta muito falar que olheira tem a ver com melanócito, mas a gente também escuta muito falar que olheira tem a ver com circulação, não é isso? O principal é falar que olheira tem a ver com circulação. Só vai ter a ver com circulação, gente, se eu tirar esse... Porque, olha só, os capilares arteriais e venosos aqui, que estão aqui com essa cruzinha preta, todos esses capilares estão apoiados na derme. Derme é feita de colágeno. Se esse colágeno começa a ficar alterado, esse apoio, ele se perde, né? Se o apoio se perde, eu começo a ter uma circulação tão deficiente que eu começo a ter edema. Então, quem que apoia os meus capilares arteriais, venosos e linfáticos na minha derme? O meu colágeno. Então, gente, adianta continuar tratando olheira com produtos ou ações relacionadas com a circulação? Porque a circulação, se eu não colocá-las no local que elas têm que estar, e quem deixa esses locais organizados é o colágeno, o que adianta? Porque quando eu comecei na minha profissão também mexendo com beleza, se eu pegasse uma pessoa com olheira e com edema, qual que era a primeira ação? Qual é a primeira ação que a gente faz, gente? Drenagem linfática. Eu não sou contra a drenagem linfática de jeito nenhum, porque eu adoro. Adianta fazer drenagem linfática, tirar o edema e o colágeno continuar do mesmo jeito? A sustentação desses capilares arteriais, venosos e linfáticos vai deixá-los no lugar? Não, eles vão voltar a ficar edemaciados. Então, quem recoloca os nossos capilares, porque a nossa pele, gente, a nossa derme é lotada de capilares linfáticos iniciais, capilares arteriais e venosos, lotada. Pode ver que qualquer coisinha que a gente espeta ali sangra, de tanta circulação. Só que quem sustenta esses capilares é a estrutura que mais ocupa a pele, colágeno. Então, não é ministrando, passando, fazendo drenagem, usando vitamina K para a circulação, que a gente vai conseguir reestruturar essa pele. É melhorando o apoio desses capilares. E aí, só realmente o colágeno. Não tem outra situação. Tá? Então, assim, as olheiras vão acabar, sim. Eu vou garantir uma melhora dessas olheiras para vocês, desde que vocês comecem a focar onde tem que ser focado um tratamento para a área dos olhos. Colágeno. Não queiram trabalhar com clareadores, não queiram trabalhar com melhoradores da circulação. Todo mundo fica falando de hemosiderina, todo mundo fala de ferro, todo mundo fala disso. Eu estou cansada de ouvir isso, nunca consegui resolver a olheira de ninguém. Porque ninguém nunca me falou, Ludmila, vamos mexer no colágeno, porque o colágeno é que ocupa a pele. Se ele não estiver íntegro, as outras estruturas não vão voltar para o lugar. Então, quando eu falo de fisiologia, gente, eu estou falando de fisiologia da pele de verdade. Não é a nossa decoreba. Então, tem uma raiva quando eu mando comprar uma coisa na farmácia e a pessoa da farmácia indica, não, melhor levar aqui a vitamina K, porque é circulação. E a pessoa ainda troca o que eu falo e vem com a vitamina K, né? E aí eu fico brava demais, porque eu não estou focada na circulação, eu estou focada no colágeno. E se a gente começar a fazer isso, eu vou voltar aqui só para a gente entender. Melhorei colágeno, melhorei apoio dos capilares. Melhorei colágeno, melhorei apoio das minhas papilas. E aí eu melhorei o apoio do capilar do melanócito. Comecei a reconstruir. Melhorei colágeno, deixei a pele tão estável que, mesmo sem a camada córnea, o meu melanócito está tão estável que ele tem que trabalhar menos pela estabilidade dele. Então, nós vamos ter que mudar a nossa visão. Nós vamos ter que melhorar isso aí.
Nós vamos ter que parar de mexer com as coisinhas que a gente fazia e focar na estrutura que deveríamos estar focando desde sempre. E é por isso que eu volto a dizer que olheira acaba. Porque se eu consigo fazer isso no meu consultório, eu tenho certeza que vocês vão conseguir também. Só que aí a gente precisa de algumas ações que são importantes. Então, primeiro eu quero que vocês pensem junto comigo a nível de funcionalidade, fisiologia. Vamos começar a pensar pela musculatura. Muita gente faz ginástica facial, né? Para a região da área dos olhos. É bem-vinda? Sim. Não tem problema, não. Podemos fazer, porque a ginástica facial é sempre bem-vinda. Mas a ginástica facial, gente, só trabalha o músculo. Ela não trabalha a pele. Eu não usaria meu tempo com ela. Eu usaria meu tempo e o recurso que eu quero fazer de uma outra maneira. Só que também vamos lembrar o seguinte. A gente mexe a nossa região da área dos olhos 24 horas por dia, né? A gente pisca, a gente força para enxergar, a gente relaxa. Então, essa circulação que está ali abaixo da pele, ela é muito intensa. Porque, realmente, gente, a gente pisca o dia todo. A gente força para enxergar, a gente ri, a gente mexe no olho. Por que, às vezes, de manhã... Eu vou falar isso só como um exemplo, tá? Vou chamar de um exemplo simples. A gente pode, às vezes, não é por isso que a gente acorda assim, não, mas por que a gente acorda um pouquinho com o olhinho mais inchado? Porque ele ficou mais parado. E aí, no finalzinho da manhã, o olhinho já desinchou, não fizemos nada. Por quê? Porque a gente tem uma musculatura aí trabalhando. Então, por isso que não dá para relacionar olheira só com circulação. Vou chamar isso aí de coisa do tempo do dinossauro, isso já passou. Porque o nosso músculo trabalha. Tá? E aí, a gente acabou de falar de duas coisas muito importantes. Eu tenho que estabilizar o meu melanócito. Então, vamos supor, eu agora aqui estou realmente com muito calor aqui na frente. Tudo meu está trabalhando mais. Minha pele do meu corpo todo. E do meu rosto também. Daqui a pouco eu vou começar a suar de calor, não vou? Quem que vai suar? A pele do rosto todo. Mas qual a pele que está mais desprovida de proteção aqui agora? A área dos olhos. Então, se tem esse monte de luz aqui agora, quem está trabalhando mais? O meu melanócito aqui e menos aqui. Então, o que eu tenho que começar a entender? Que se eu deixo ele mais estável em cima da minha derme, ele se sente mais confortável e fica menos hiperreativo. Então, eu preciso realmente resgatar o apoio do meu melanócito. Se ele está na papila dérmica, eu preciso de resgatar a estrutura que está abaixo da papila. E essa estrutura é a derme. E a derme é feita de melanina. Outra coisa importante, gente, é priorizar o que eu chamo de funcionalidade. O que é funcionalidade? O que é que deixa a nossa estrutura de pele estável? Principalmente, trabalhar o apoio de tudo aquilo que envolve a minha pele. Então, a gente está repetindo aqui. Temos que melhorar o apoio dos capilares que estão aqui. E esse apoio não é com drenagem linfática. Nós podemos fazer a drenagem linfática, mas esse apoio é melhorando a estrutura do colágeno. Melhorando a hidratação, a estrutura, porque aí a tendência é melhorar a circulação. E outra coisa muito importante é começar a achar que peelings e ácidos resolverão olheiras. Porque, às vezes, essas olheiras não são manchadas, essas olheiras ainda não têm manchas, essas olheiras estão relacionadas com edema, com flacidez. Se a gente jogar um ácido ali, gente, a gente já não tem camada córnea. Vocês imaginam a agressão. Vocês imaginam o tanto que esse melanócito vai ter que trabalhar mais. Imaginem o tanto que ele vai ficar mais sobrecarregado. Então, parem de usar os ácidos em casos de problemas na região da área dos olhos, principalmente ácidos agressivos. Nós vamos ter que parar com isso. O melanócito já trabalha 100 anos. Durante 100 anos ele está trabalhando para proteger essa região aqui. Está peladão lá, quase sem camada córnea. E aí vem com ácido em cima, não dá para fazer isso mais, não. Então, aqui, colágeno. É ele que sustenta os capilares, é ele que sustenta toda a parte linfática, né, na nossa pele, é ele que sustenta a minha pele, é ele que sustenta os melanócitos. E aí, para a gente poder ter esse foco no colágeno, nós vamos começar com a nossa estratégia agora. Sem açúcar e sem estresse.
Então, eu vou relacionar aqui, por exemplo, olha essa foto aqui, que foto interessante. Esse cara, ele vai procurar o nosso consultório por causa das olheiras. O que ele tem ali? Flacidez de pele, edema, alteração circulatória, ele tem uma estagnação. Ele não tem exatamente um escurecimento como se fosse uma mancha. E é isso que eu quero fazer. Vamos trabalhar isso aqui, vamos resgatar essa região. Vamos organizar essa região para deixar todo mundo organizado. E aí, gente, não tem como a gente não ter esse resultado definitivo, né? A gente vai proteger o colágeno, a gente vai antioxidar e a gente vai tirar o açúcar daqui de dentro. Como que a gente vai fazer isso? Primeiro, antioxidando. Vou lembrar de novo uma coisa que eu sempre falo. Vocês já viram, quem já viu alguma palestra minha gravada, mas eu tenho que insistir, porque eu fico vendo que eu falo, mas também não vejo ninguém mudando o hábito, né? Não aguento mais falar a mesma coisa, não aguento mais dar o exemplo da maçã, eu dou o exemplo da maçã, falo que não quero ficar com cara de maçã partida, mas, de qualquer maneira, ninguém lembra que o primeiro processo da pele é um antioxidante poderoso. Então, quem é mais oxidado no meu rosto? Qual área? A que menos tem camada córnea. A oxidação acontece pelo oxigênio. O oxigênio está aqui agora, fazendo a gente, tentando fazer isso aqui, né? Então, a primeira ação que eu preciso me proteger do maior oxidante que a gente tem, que é o oxigênio. E aí, eu não sei se eu coloquei isso aqui, eu vou chamar a vitamina C de a mais conhecida, né? Vou dizer que tem que ser ela. Eu só vou chamar de a mais conhecida. Só que, para a gente poder prevenir a antioxidação, nós temos que proteger primeiro quem? Camada córnea ou colágeno? Colágeno. E esse colágeno, gente, ele está aqui dentro, não está aqui fora, não. Então, a minha vitamina C, porque é ele que eu preciso, não é aqui fora, não. Aqui fora nós vamos fazer outra coisa. Agora, aqui dentro, o meu colágeno tem que ficar imbatível, ninguém pode interferir nele. Então, a minha vitamina C vai ter que chegar lá dentro. E ela só chega ali dentro, gente, se ela for permeável. Se ela não for permeável, não tiver um permeador, ela não consegue chegar. Então, eu preciso de uma vitamina C que entre. Eu não preciso de concentração alta, eu preciso de permeação poderosa. Eu preciso de permeação na derme. Não dá para ficar na hipoderme e não dá para ficar na camada córnea. Só a vitamina C de dentro para fora vai fazer esse efeito todo com essa oxidação, que são 24 horas, né, gente? A gente não dorme de máscara, a gente não usa máscara. Nós estamos usando roupa aqui agora. A roupa pode até estar me protegendo um pouquinho do oxigênio, não protege muito, não. Mas no rosto, são 100 anos o rosto pelado. Não tem nada que protege. Então, nós vamos ter que entrar. E vou repetir. Não é concentração, é permeação. Eu já falei de silanol. Os silanóis são os permeadores mais biocompatíveis que tem. A vitamina C do silanol é superior a qualquer outra. Então, o silanol vai entrar. Repito, porque eu já recebi hoje vários WhatsApps aqui na feira. Vários. De vitamina C com concentrações altíssimas. Professor, o que você acha? Eu não preciso de falar mais, porque tudo que eu falei já está gravado, já está todo mundo vendo. Não é concentração, é permeação. Tá? Mas aí eu preciso também de proteger. Eu vou chamar a atenção do PPD de novo, porque eu sei que muita gente já ouviu falar, mas algumas pessoinhas ainda não ouviram falar. Então, gente, eu preciso de PPD, porque só o PPD protege os raios UVA. Olha só onde que os raios UVA vão. Na minha derme. Se o meu foco para minha olheira é colágeno, o meu protetor solar vai ter que ter PPD. E o PPD em número, não é PPD de cruzinha, porque o PPD em número é um PPD que os testes são feitos em vivo. E o PPD em cruzinha são testes feitos in vitro. Então, preciso de um PPD, eu vou chamar disso aqui, como o foco nosso é o colágeno, eu tenho que pegar o meu protetor na prateleira que tenha PPD, ponto. Não vou preocupar muito com a FPS, porque a FPS a gente já sabe que tem. Obrigatoriamente, eu vou precisar de proteger o meu colágeno, então PPD. Depois eu venho fazendo a antiglicação.
O que eu vou chamar de estratégia no sugar ou estratégia antiglicante? Tirar todo o açúcar do meu cliente de olheira. Mas tirar todo o açúcar, gente, se eu vou garantir para o meu cliente 100% de melhora, aí é tirar o açúcar de verdade. Não é usar só os meus antiglicantes, não é só usar estratégias no consultório, não. Aí eu vou ter que cortar. Eu queria até que vocês fizessem uma experiência de cortar 100% durante 20, pode ser 15 dias, se for 100%, vou ser boazinha. 15 dias, completamente açúcar e alimentos de índice glicêmico alto. Só. Não façam mais nada. Só isso, a diferença é absurda. Quem tem olheira mesmo aqui sabe o tanto de açúcar que come. Não precisa de eu falar. Quem tem olheira mesmo, olheira escura, não estou falando edema, olheira. Então, quer fazer um teste, gente, é para tirar, tá? Não é para diminuir. Diminuir não adianta. É tirar durante 15, eu peço 20 dias. Alimentos com índice de açúcar alto. Não é só o açúcar do doce, né? É o açúcar do mamão, é o açúcar do pão. É fazer uma dieta quase que... O pessoal chama de low carb, porque esse nome é chique, né? Porque, por exemplo, o low carb que tem no restaurante lá do meu prédio, tem abobrinha, tem beterraba. E aí isso aí não é low carb, né? Beterraba não é low carb, né, gente? Aí tem macarrão de abobrinha. Depende da quantidade de macarrão de abobrinha. Low carb, gente, é tirar o açúcar. Né, Márcia? É muito diferente do que eu comer macarrão de abobrinha, né? Não é assim. Um prato de macarrão de abobrinha é quase que um prato de massa, né? Não é brincar, tá, gente? É fazer certo. Eu falo para vocês fazerem isso, porque o que eu estou passando para vocês é porque eu faço com o meu cliente isso. Eu peço ele 20 dias de desintoxicação, que eu chamo de no sugar, sem açúcar. E quando eles fazem, eles podem até voltar e falar assim, doutora, quero ter olheira. Mas pelo menos viram como é que é ficar sem olheira, tá? Porque acontece isso também, doutora. Eu posso fazer carboxiterapia o resto da minha vida? Eu falo. Às vezes a pessoa é um panda, né? Um panda, não, eu prefiro ser o panda, mas eu gostaria de continuar comendo todos os meus doces, eu posso ficar aqui o resto da vida? Não, gente, não pode não, porque ela vai falar isso lá na rua para as pessoas, não pode deixar. Tem que fazer a coisa competente, porque depois está num lugar, assim, onde você faz tratamento? Lá na Ludmilla, e está aquele baita da olheira. Tem que ter muito cuidado com isso, tá? Isso a gente está brincando, mas isso aqui é o mais importante de tudo. E a gente vai proteger o colágeno de dentro para fora a nível de cortisol. Uma coisa, gente, ontem eu estava dando uma palestra em Curitiba, num congresso para nutricionista. Tinha muita gente, mas o congresso realmente era um congresso mais de nutrição. Eu dei uma palestra sobre glicação. É diferente, né? Dar essa palestra lá e falar aqui. Quando eu falo de glicação aqui, gente, eu não estou falando de alimentação para dieta. Eu estou falando da glicação do colágeno. É muito diferente. Então, tudo bem. Uma aveia em flocos tem menos açúcar que uma aveia em pó. Eu estou falando aqui para não comer aveia. Entendeu o que estou falando? Porque, assim, eu estou falando de alimentação relacionada com a glicação da pele. Quando eu falo que a olheira vai acabar, é para tirar o alimento que tem índice de açúcar alto. A aveia faz bem? Faz. A aveia faz super bem. Mas se comer, então, aveia, não pode comer arroz. Eu não estou falando de alimentação, não estou dizendo que não vai ser saudável, mas eu estou falando de alimentação antiglicante para desglicar aquele colágeno daquela olheira, gente, que está glicada há muito tempo. Aí a coisa é bacana. Então, coloca na cabeça, gente, 100% das olheiras estão ligadas ao açúcar. Se não tirar, elas não vão acabar. Pode ficar lá fazendo o que vocês quiserem a vida toda. Só que, às vezes, o meu cliente pode não me obedecer muito, ele pode não ter paciência, ele é uma formiga, é complicado, tem hora, mas ele tem que fazer um teste, ele tem que ver que é possível. Ele tem que ver que tem uma doutora que dá conta da olheira dele. Isso é muito bacana.
Porque ninguém deu até hoje, não é assim? Então tem que ter pelo menos um comprometimento ali. Ninguém vai morrer, gente. São 20 dias, tá? Mas aí eu preciso também de ter um pouquinho de entendimento do cortisol. Porque o cortisol é o nosso hormônio de estresse. E ele agride o nosso colágeno de dentro para fora. O cortisol é um vilão do colágeno. E nós temos que avaliar a liberação de cortisol. Também tenho insistido muito nisso, porque se eu já tenho uma pele a nível de região da área dos olhos, com menos, vamos dizer assim, menos proteção, eu libero cortisol demais por estresse, já estou agredindo o colágeno. Eu tenho que ter uma proteção para esse cortisol, porque senão o cortisol vai interferir e vai me atrapalhar no meu tratamento. Então, nós vamos ter que usar antioxidante aí realmente para proteger do cortisol. Então, algumas ideias que eu vou passar para vocês, tá? Primeiro, se eu comer mais proteína na minha alimentação, eu vou estar fortalecendo o meu colágeno. Porque a minha proteína, o meu colágeno é uma estrutura proteica, não é isso? Precisa de aminoácidos. Então, se eu comer mais proteína, eu vou chamar de uma estratégia talvez fundamental. Não tem outra saída. Se for vegetariana, gente, a situação fica um pouquinho periclitante. Eu não posso garantir um resultado, tá? Por quê? Porque o vegetariano come muita coisa com muito carboidrato, né? Já fui vegetariana também, sei como é que é. Puxado, você não come carne, né? Mas a gente pode insistir, às vezes, num ovo. A gente pode pedir para a pessoa usar coisas, por exemplo, que não tenham lactose, enfim. Mas, de qualquer maneira, a proteína animal não vai tirar a ação do açúcar no colágeno, não vai tirar. Mas vai deixar o colágeno mais poderoso para que o açúcar agrida menos. Tá? Olha, comer proteína não desglica. Também não adianta comer, então vou ingerir mais proteína e aí eu não preciso tirar meu doce, não. É para fazer tudo. Só que a proteína vai reestruturar a pele, vai andar mais depressa. Porque o que a gente come, gente, a proteína que a gente come de carnes de boa qualidade, logicamente, ela é biocompatível. Minha pele recebe hoje. Então, ela já começa a modificar hoje. E tem muita gente que, quando faz dieta de emagrecimento, quer comer salada, 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 salada e para de comer proteína. E salada tem o quê? Batata, tem beterraba, tem cenoura. E aí é só açúcar, açúcar, açúcar. Então, eu vou chamar a proteína, gente, de o número 1 aí da nossa orientação, tá? Nós falamos dos radicais livres liberados pelo cortisol. Então, nós vamos ter que trabalhar essa estratégia aí de regeneração da pele. Eu vou voltar na vitamina C, porque eu quero insistir na vitamina C, que seja uma vitamina C permeável. Então, nós temos aqui, ó, o ácido ascórbico puro. O puro, ele só fica a nível de camada córnea. Tudo bem, se ficar a nível de camada córnea, ele também vai ajudar do lado de fora da pele. Mas eu também preciso de um antioxidante dentro da minha pele. Eu poderia escolher a vitamina C, eu poderia escolher um que eu adoro, que é o resveratrol, eu poderia escolher um antioxidante como o lipossoma de coenzima Q10. Nós podemos tomar, nós podemos passar, nós podemos fazer uma estratégia bem, vamos dizer assim, intensa, intensiva. Tá? Eu estou falando da vitamina C porque realmente todo mundo... Hoje já veio um monte de gente perguntar, cadê a sua vitamina C? Não foi assim? Então tem que falar da vitamina C. Porque todo mundo conhece mais, é mais fácil para o cliente aderir. Ele já ouviu falar de vitamina C. Tá? Eu coloquei, até foi bom lembrar disso, eu coloquei na bolsinha de vocês, gente... eu tenho hoje uma linha, para quem não sabe, eu tenho uma linha de cosméticos e eu tenho uma vitamina C dentro do Silanol. É a melhor vitamina C que existe, tá? Exatamente porque ela consegue chegar aonde a gente precisa, que é na derme. Então, coloquei para vocês experimentarem, tá? Deixei de presente aí para vocês uma miniatura. Se vocês quiserem usar só na área dos olhos, para vocês verem a diferença... Ela vai durar aí umas 10 aplicações, vai dar para vocês verem bastante coisa em vocês. Mas a gente colocou ela aqui do mesmo jeito que eu poderia realmente ter colocado um resveratrol como meu antioxidante. Eu posso tomar cápsulas de resveratrol, eu posso tomar cápsulas de coenzima Q10.
Só não adianta muito tomar cápsulas de vitamina C. A vitamina C oral, ela não chega na pele como chega o cosmético, tá? O resveratrol um pouquinho diferente. Mas são ideias. Aí coloquei aqui só para ficar mais didático, né? Sem nanotecnologia, o ácido ascórbico realmente só fica a nível de camada córnea. Nós temos lipossomas também, que levam a vitamina C até a derme papilar e até a derme reticular. Então, ter um palmitato de ascorbila é bem interessante. O silanol, gente, continua sendo superior, os 5 estrelas. Tá? Estrela de ouro. Mas, de qualquer maneira, nós temos também o palmitato de magnésio, que é uma vitamina C, que é como se ela viesse dentro de um lipossoma. Ela também chega na derme. Eu falo para vocês começarem a olhar isso dos rótulos, para vocês entenderem aonde a gente tem que chegar. E o silanol, que é uma vitamina C feita dentro de um permeador que tem silício orgânico, o silanol ele tem um nome, né, vamos dizer, comercial, que fica mais fácil a gente entender, que chama-se ascorbosilane. O silane significa silanol. Tá? Mas existem, o lipossoma também vai chegar. É porque, como a nossa pele precisa de silício orgânico e a gente para de fabricar, seria muito interessante entregar a vitamina C dentro do silanol. Exatamente para ela ser mais biocompatível. E a gente vê um resultado um pouquinho mais rápido. Eu coloquei minha vitamina C aí, ó, para quem não conhece, e a miniatura que eu deixei para vocês. Tá bom? E agora eu quero chamar a atenção da glicação. Eu continuo insistindo nessa tecla. Se a gente não desglicar as peles, nossos resultados sempre deixarão a desejar. Sempre, sempre, sempre. Então, eu queria falar para vocês o seguinte. Vamos pensar aqui juntos, né? Tem muito homem aqui dentro também. Vamos pensar aqui juntos o seguinte. O nosso colágeno está na nossa derme. Ele é uma estrutura bem redondinha. Ele tem uma mobilidade, não é muito grande, mas ele se movimenta, mas ele é firme, duro, consistente. Ele segura moléculas de água, ele hidrata a nossa pele. Então, se ele está assim, organizado, a minha pele é uma pele funcional. Tudo que está envolvido naquele colágeno funciona bem. Se a minha pele começa a endurecer o colágeno, então pensa nessa estrutura redondinha, ficando dura, dura e dura. Como se eu tivesse colocado essa pele num congelador. Ficou duro. Aquela estrutura de colágeno, ali endurecida, glicada pelo açúcar, não segura moléculas de água. Então, a gente já passa a ter uma região extremamente desidratada. Só que, se os capilares arteriais, venosos e linfáticos estão apoiados nessa estrutura dura, eles passam a ficar mal apoiados. Se eles ficam mal apoiados, eles começam a fazer o quê? A circulação começa a ficar deficiente. E se eu tenho ainda por cima, apoiado aqui em cima na papila dérmica, os melanócitos, imagina eles apoiados num colágeno duro. Eles começam a ficar desconfortáveis. Então, eles começam a produzir mais melanina. Então, uma pele muito glicada pelo açúcar, gente, será uma pele tão dura ao ponto de alterar a circulação, alterar melanócito e alterar a estrutura. Fica mais dura, fica mais quebradiça. Então, mais ruga, uma pele mais despencada, mais flácida, uma pele mais escurecida, porque o melanócito tem que trabalhar mais e porque a glicação deixa a pele mais caramelo, e uma pele com edema. Então, não adianta nada pegar uma pele dessa, glicada, tão dura, e querer fazer um clareador ali. É isso que eu estou querendo dizer. Não adianta usar uma vitamina K para a circulação, porque o problema ali, gente, é o colágeno duro. Desendurece ele, volta ele para o normal, para vocês verem a diferença que vai dar. Então, não adianta fazer drenagem se não desglicar. Não adianta vir com a radiofrequência e querer fazer a radiofrequência num colágeno sem água. Vocês estão vendo aí o professor Johnny Zagni falando o tempo todo, água no colágeno. Isso a gente fala 24 horas por dia. Eu pego uma pele glicada da olheira e vou fazer uma radiofrequência. O que vai acontecer ali? Vai piorar. Então, não adianta querer fazer drenagem e carboxiterapia e sei lá mais o quê, se a gente não desglicar esse colágeno para receber as tecnologias.
Então, por isso que eu vou insistir na avaliação. Nós vamos ter que vasculhar essa pessoa no sentido da glicação, nós vamos ter que vasculhar essa pessoa no sentido do cortisol, nós vamos ter que entender se essa pessoa está protegendo a pele com PPD. A gente vai ter que tirar aquelas perguntas antigas que a gente faz na avaliação, porque aquilo não vai resolver a nossa vida. Nossa avaliação vai ter que mudar. E nosso tratamento também, né? E eu coloquei aqui o seguinte, por que derme cosmético? Porque eu preciso de um cosmético que chegue na derme. Não vou chamar nem de derme, vou chamar de derme já. Então, eu preciso de um antiglicante que chegue na derme. Que antiglicante que chega na derme que vocês já me ouviram falar? Alistin. Não existe outro antiglicante no mercado, até hoje ainda. Eu posso ter um produto, como uma vitamina C, que é antioxidante, e se eu uso e se ela chega ali no meu colágeno, ela até me previne de uma agressão, mas ela não me previne do açúcar. Então, gente, a vitamina C ela não é antiglicante. Na verdade, não existe nenhum ativo antiglicante. Porque esse ativo aqui, que é desenvolvido em um laboratório fora do país, é único, é como se fosse uma Coca-Cola, a gente não consegue saber qual fórmula que é, só tem um. Não tem ali na esquina, não tem ali em qualquer lugar. Então, se a gente está falando de olheira e está falando de glicação e de regeneração do colágeno, ou tira açúcar, ou vai passar Alistin. Agora, se fizer os dois, né? Aí acaba. Eu tenho uma cliente lá na clínica, não é minha cliente mais não, que eu descobri uma coisa lá e fiquei bem brava. Ela era um bonitinha, novinha, tem anos isso, hein? E era um panda. Chegou, fizemos dieta, só dieta anti-açúcar. Sem açúcar, acabou. Falei, eu quero fazer esse teste com as pessoas, para as pessoas entenderem o seguinte, e quando elas voltam para a coisa errada, elas são o problema, não a Ludmila. Não quero que ninguém saia falando, eu fui lá na Ludmila, fui tratar de olheira, não melhorou, não. Não, lá na Ludmila melhora. Mas aí tem que entrar no meu mundo, né? Ela entrou. Mas ela entrou e chegou à conclusão assim, doutora, não quero, não dou conta, quero tomar minha cerveja, quero tomar minha cerveja, quero tomar... Era só cerveja. Eu falei, então não tem como te tratar, porque eu não posso ficar fazendo carboxterapia aqui forever, não tem como, gente. O que aconteceu? Eu tinha uma menina, estagiária minha, e essa menina foi contratada e começou a atender ela escondido quando eu não estava. Eu estava viajando, viagem demais, né? Então, ela fazia carbox nela. Eu descobri isso, gente, acho que depois de uns 4, 5 anos. Nunca soube que ela estava fazendo carbox na minha clínica, ficou parecendo que eu não tomo conta, né? A pessoa vê a gente nas mídias sociais, vê que não está, liga assim, podia fazer uma carbox aí? As meninas recebem, não vão receber, mas é verdade. Eu falei, esse treino vai dar certo. Por quê? Porque ela continua com a olheira. Só que naquela época não tinha exatamente o que tem hoje, né, gente? Eu não conhecia um antiglicante tópico, eu não conhecia um antiglicante oral. Então, as coisas melhoraram, estão facilitando um pouquinho a vida. Mas a mudança de hábito tem que acontecer. Tá? Não tem como. Vai ter que tirar um pouquinho de açúcar. Eu lancei, meninas, um produto antiglicante para ser usado no consultório. Quer fazer drenagem? Desglica antes. Quer fazer LED? Desglica antes. Quer fazer radiofrequência? Vamos pôr água nesse colágeno, que foi para isso aqui que o Aquadip saiu, e vamos desglicar. Só um pouquinho. Ele vai entrar, gente, hoje. Ele vai entrar agora. Ele não vai entrar amanhã, não. Então, a gente está falando aqui de silanol. A própria aquaporina que eu coloquei aqui é um silanol e o Alistin é um silanol. Então, eu passo e ele entra. Ele não vai entrar amanhã. Então, com isso, a gente vai estar, pelo menos, aquela região melhorando um pouco a hidratação, porque eu vou tirar aquele colágeno árido, sem água. Tá? Eu posso recomendar para a minha cliente um produto para ela usar todos os dias, um antiglicante. Eu posso recomendar para ela. Lógico que, se eu for recomendar para ela um antiglicante, eu vou recomendá-la, se ela não fizer alimentação, 2 vezes por dia, tá?
Aí não tem como. Se a pessoa, não vou parar 2, 3 vezes por dia, porque aí se a pessoa realmente come muito açúcar, fica complicado. Mas eu também quero colocar água nesse colágeno. Eu quero hidratar esse colágeno. Então, eu vou entrar com outro silanol aqui, que tem silício orgânico e ácido hialurônico. Então, eu ajudo na hidratação. Isso eu acho importante se o cliente for muito, vamos dizer assim, desobediente. Porque se ele ingere mais proteína, se ele tira o açúcar, a pele já vai mudando e modificando. Tá? Coloquei aqui um produto nosso que tem Axel, mas eu acho importantíssimo trabalhar com DMAI. Porque, de certa forma, nós temos ali uma musculatura, às vezes, deficiente, em movimento, flácida pela idade. Então, quando a gente trabalha esse fortalecimento também com o DMAI, a gente ajuda um pouquinho aquela pálpebra mais flácida a voltar para o lugar. Então, trabalhar com o DMAI, uma concentração mais alta, é bem interessante. Não sei se vocês já têm esse hábito aí. Coloquei aqui meu produtinho com DMAI. A quantidade, gente, de ativos que a gente vai colocar, se a gente vai escolher só o antiglicante, ou se a gente vai colocar água, isso tudo depende do comportamento do meu cliente. Um cliente que tem um comportamento 100% exemplar, vai ingerir mais proteína, vai fazer a dieta antiglicante, ele é um cliente bom. Eu não preciso fazer tanta coisa assim. Mas se o meu cliente é mais rebelde, eu vou ter que ter ações realmente que vão melhorar esse clareamento aí, tá? E aí, eu gosto muito de trabalhar com a luz do LED. Para a gente poder trabalhar com LED, eu preciso de chegar na epiderme ou na derme? Na derme. Então, eu preciso de um comprimento de onda que chegue até o meu colágeno. Quem sustenta mais o melanócito no lugar? Derme papilar ou derme reticular? Papilar, o melanócito. Então, eu preciso de um comprimento de onda que chegue até, no mínimo, na minha derme papilar. E aí, gente, tem que ser uma luz pelo menos vermelha e infravermelha. Por que o LED? Por que ele é muito interessante? Porque ele não agride. Então, esses LEDs que têm o cabeçote mais localizado, que a gente vai trabalhar essa região da área dos olhos, eu gosto muito de trabalhar rosto todo, tá, gente? Eu não gosto muito de trabalhar em compartimentos, não. Mas, nesse primeiro momento, para a pessoa falar assim, poxa, que bacana esse resultado. Às vezes, trabalhar até localizado, uma olheira, uma pálpebra, é bem bacaninha, para dar aquela diferença mais rápida. Então, às vezes, trabalhar com LED, esse mais localizado, com o cabeçote, nesse formato, eu vou ter um resultado mais depressa, até porque talvez eu não domino tudo que a Ludmila está falando. Eu dei conta de fazer diminuir um pouquinho o açúcar, ela até vai comer proteína 3 vezes por semana, não comia nenhuma, vai tomar um antiglicante, vai passar, mas ela não é muito obediente. Então, às vezes, fazer localizado, usar o LED localizado. Mas aí a gente não precisa de um LED bactericida, né? Aí eu preciso de um LED que chegue na minha derme, de preferência a papilar, pelo menos. Então, o meu comprimento de onda vai ter que ser observado, eu vou ter que entender para poder chegar ali dentro. Primeiro porque ele vai regenerar, ele vai fazer outras ações, mas porque a gente também quer melhorar a estrutura do colágeno. Tá? Eu não vou ser contra a drenagem, gente, de forma nenhuma. A drenagem sempre será bem-vinda, até porque a drenagem retira toxinas, me previne aí de excesso de agressão de radicais livres. Mas eu quero que vocês pensem comigo. Peguei uma pálpebra muito flácida, muito caída, e drenei. Mas eu não foquei no colágeno. O que vai acontecer? Eu tiro o edema e a pele fica pior, despenca. Então, quando eu também não tinha muita experiência, quantas pessoas já apareceram com edemas desse tamanho, aí você faz só drenagem. A pele, depois, o edema diminui, ou às vezes até desaparece. Mas, em compensação, a pele fica flácida. Então, a pessoa está reclamando depois que eu deixei ela pior. Por isso que eu falo que o foco da flacidez de pálpebra, o foco da olheira é o foco no colágeno. A drenagem vem depois.
E a drenagem não vai estimular a produção de colágeno como a luz. E por que eu não coloquei aqui a radiofrequência? Porque eu sou pró-radiofrequência, gente. Eu não coloquei aqui por 2 motivos. Primeiro, para a radiofrequência dar resultado, eu preciso de água. Não é tomando água, né? Não é tomar 3 litros de água que vai hidratar meu colágeno. Para hidratar meu colágeno, eu preciso de fazer o quê primeiro? Regenerar o colágeno? Desglicar? Então, eu só vou usar a radiofrequência depois que eu fizer isso aí. Dá para chegar hoje. Por exemplo, eu estou vendo aqui de longe umas 3 ou 4 olheiras de verdade. Não posso pegar essas 3 ou 4 aqui agora, sem desglicar, sem melhorar a estrutura, e já colocar uma radiofrequência ali. Melhoro, e aí depois ela é super bem-vinda. Eu só não quis colocar aqui, porque senão todo mundo já começa a fazer de cara. Mas ela é super bem-vinda, principalmente se tiver flacidez de pele. Mas primeiro vamos desglicar um pouquinho. Vamos deixar esse colágeno mais hidratado para poder receber a nossa radiofrequência. E às vezes o meu receio com a radiofrequência na área dos olhos, ficar insistindo com ela, porque eu acho que as pessoas não têm muita habilidade para mexer com radiofrequência na área dos olhos. É bem perigoso. Pegar só a pele e não pegar o globo ocular não é para qualquer mão, né, gente? Por isso que eu não coloquei ela aqui. Eu acho que a gente fazer um trabalho bem feitinho com LED ajuda muito. Olhinho fechado, organizando ali as regiões. E a radiofrequência a gente deixa para a gente não tiver uma habilidade muito boa ali com a mão. Nem todo o cabeçote dá muito certo, a gente tem medo, faz errado, passa em cima do globo ocular, tem que ter um pouquinho mais de cuidado. Tá? Eu coloquei algumas fotos aqui, não necessariamente de olheira, mas para vocês verem que só focando no colágeno, a diferença que fica. Clareamento, não é uma olheira isso aqui, mas olha como que a região ficou completamente diferente. E aqui, gente, só antiglicante, regeneração de pele. Olha a pele, a diferença de escurecimento da região. Tá? Eu coloquei aqui um caso que eu não vou chamar de uma olheira, mas o que eu quero colocar aqui é mais no sentido da gente ver como que a hora que o colágeno começa a voltar para o lugar, como que a pele muda, estrutura, como que clareia e como que diminui tudo que tiver errado, até a própria oleosidade. Olha a diferença que a gente está tendo aí. Antiglicantes, antioxidantes, todos chegando até a derme. E coloquei aqui uma fotinho que eu gosto muito dela, que é essa fotinha aqui, ó. Essa fotinho, gente, ela me foi cedida por uma funcionária minha que é desse tamanhozinho aqui, assim, ó. Bem cheinha. E ela é tão comilona que eu pedi para ela, exatamente pelo fato dela comer muito açúcar, né? Ela tem como é que a gente fala? Um alarme que ele toca, né, para lembrar que tem que comer. E aí essa comidinha sempre é um açuquinha. Então eu peguei uma pessoa extremamente comedora de açúcar, me cedeu, me falou que eu poderia estar falando sobre isso, e usamos nela tudo isso que a gente falou, antioxidante, antiglicante tópico, produtor de colágeno, foco no colágeno, sem ela mudar nenhum tipo de hábito. Com ela, eu não conseguiria fazer uma dieta de índice glicêmico baixo. Só para a gente ver a diferença. Quando a gente trabalha com a glicação, quando a gente foca no colágeno. Tá? Professora, como que eu faço com os meus clientes veganos? Manda para o concorrente. Manda para o seu maior concorrente, é a única coisa. Não tem como. Não? Não. Tá bom. O que a gente... Por exemplo, assim, se fosse eu hoje recebendo um vegano, eu realmente ia ser muito brava, porque eu não vou poder prometer um resultado. Tá? Quando eu falo, gente, da proteína, falo do vegano, porque na minha época a gente era vegetariano, hoje é mais chique, né? O vegano é um pouquinho diferente do vegetariano. É porque nem o ovo, né? Nenhum derivado animal. Você não vai conseguir esse resultado. Agora, você pode pegar um antiglicante tópico, você pode tomar um antiglicante, que vai ajudar um pouco. Mas aí esse antiglicante tópico, ele realmente tem que ser o alistin, não tem de outra forma. Aí você talvez tenha que pedir para passar 2 ou 3 vezes, mas você não pode garantir, porque a glicação do colágeno ela vai estar ali, instalada, né? Essas pessoas serão envelhecidas.
É complicado falar isso, porque eu sempre arrumo uma briga dentro de uma sala de aula, tá? Mas essas pessoas serão envelhecidas. Pode não ser hoje, porque começaram hoje, mas daqui 10 anos é só tirar uma foto. Professora, depois de todo esse trabalho com a glicação, os 20 dias, a pessoa sem ingerir o açúcar, quanto tempo seria esse tratamento? E após isso, eu posso dar continuidade com uma carboxiterapia ou não vai ter a necessidade? Se você... quando eu falo fazer a dieta com índice glicêmico baixo, uma dieta no sugar, né, antiglicante, você pode fazer ela sozinha 20 dias para mostrar para o seu cliente a diferença, até para você começar a ver também. Você pode fazer associando o produto, mas eu gosto muito de fazer sozinha para a pessoa ver que aquilo é o veneno dela. E aí eu vou ser muito franca, gente. É para sempre. Tem volta, não. Você viu a diferença? A olheira acabou. A diferença foi, então, se não acabou tudo, deu 90%. Aí a pessoa tem que fazer a opção. Mas então, então não, eu vou voltar. Quero comer meu bolo. Tudo bem. Então, aí vai usar a listinha o dia inteiro, vai fazer carboxiterapia. Aí vai ter que ser uma associação que você use, por exemplo, então eu quero usar carbox, quero usar LED. Tá, mas aí então tem que usar antiglicante. Por favor, para quem usa colírios para glaucoma, tem esse efeito colateral, que são as olheiras. Uhum. Também vai ser o mesmo procedimento de tratamento? O colírio de glaucoma, a minha família é toda de glaucoma, tá? Todo mundo, acho que a única que não tem sou eu. A família inteira tem. O colírio de glaucoma não vai dar olheira. Ele não vai dar. Ele é sistêmico, ele não fica localizado. Ele não vem para a pele imediatamente. Ele não vai dar olheira. Agora, às vezes, as pessoas que têm glaucoma usam óculos. E o óculos, eu até ia falar, esqueci. O óculos, gente, ele tem um problema. Quando a gente usa óculos, né? Estou vendo que você está de óculos aí, eu tenho que usar óculos também, não uso, porque eu fui uma criança que usei óculos demais quando era pequenininha, eu realmente tenho um pouquinho de... não gosto. Quando você tem um óculos, a lente, ela está aqui na frente. Você tem sempre que acomodar a sua vista à lente. Não é isso? Para a gente enxergar bem. Não sei se vocês estão me entendendo. Então, o óculos está aqui. Normalmente, você tem que fazer isso aqui, ó. Por exemplo, igual você está fazendo para me ver aí agora. É o que eu faço também, né? Quando eu estou de óculos. Ou quando eu não estou. Só que quem usa óculos faz isso o dia todo. Então, a estase, a circulação fica mais parada. Pessoas que usam óculos podem ter mais bolsas e mais olheiras. Não sei se vocês entenderam o que eu quis dizer, para quem usa óculos. Você usa óculos, usar a lente é uma coisa. A lente está lá no olho. Você não tem que se organizar. Tem um nome que a gente fala, né? Estabilizar a vista. O óculos, ele está aqui. Então, você tem sempre que fazer isso aqui, ó. Só que você faz isso o dia inteiro, que você está de óculos o dia todo. Então, às vezes, a pessoa de glaucoma pode usar óculos. E aí você acha que é do colírio e não é. Não é do colírio. Não é mesmo, tá? Não é mesmo. Ele não vai fazer isso. Agora, igual eu falei, pode estar associado com outras doenças oculares, mas não, o colírio de glaucoma não vai dar. É a glicação. Tá? Oi. Por isso que eu falo para todo mundo tirar o óculos. A pergunta? Porque eu acho que o óculos produz algumas alterações na nossa pálpebra futuramente, sabe? Eu sempre insisto, gente, põe lente de contato. Porque o óculos, ele dá essa alteração. A gente sempre vai estar fazendo assim, ó, a vida inteira. Então, sempre vai ficar uma coisinha mais parada. Quando a gente tem um problema de vista... Eu estou falando isso, gente, porque eu tenho, tá? Eu não estou de óculos aqui hoje porque eu tenho pavor de óculos, porque eu não estou enxergando um monte de gente aí, mas estou de lente. Eu tenho que usar óculos e lente. E o meu problema de vista é muito sério. Então, por exemplo, todo mundo vê aqui que a hora que eu quero enxergar alguém lá atrás, eu não faço isso aqui, ó. Mas eu tenho problema de vista. Não é todo mundo que tem, não. Vocês não precisam fazer isso para enxergar lá atrás. Eu preciso de fazer porque eu tenho um problema de vista. Né? Agora, por que eu não tenho olheira? Porque eu cuido do meu colágeno. Porque poderia ter, de tanto que eu tenho que forçar. E aí, por exemplo, assim, o dia que eu estou em casa, tiro a minha lente para descansar o meu olho e ponho o meu óculos e fico no computador o dia inteiro, como é que eu fico? A gente não fala que fica com cara de computador? Qual que é a cara de computador, gente? Cara de computador é edema.
O edema no olho fica por quê? Porque você ficou parado o dia inteiro na mesma posição. A circulação ficou alterada. Por isso que o óculos sempre vai ser alguma coisa que vai interferir nos casos de edema, de olheira. Meninas, obrigada. Quem gostou, bate palma.